Bom dia! Na nossa série de oportunidades sobre a carreira de jornalista, já conversamos com assessores de imprensa e repórteres de redação. O tema de hoje é a carreira acadêmica. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com o professor doutor Paulo Paniagua. Olá, professor Paniagua. Professor, o jornalismo é uma área de opções variadas. Temos repórteres de redação, de rádio e de televisão, além dos assessores de imprensa. Mas pouco falamos dessa área tão importante que é a educação e a carreira acadêmica desse profissional. O que é necessário para a formação do professor de jornalismo em geral? Bom dia, obrigado pelo convite, muito agradável estar aqui com vocês. Eu diria para você o seguinte, em relação a o que é necessário para uma carreira nessa área. Primeiro, curiosidade, né? O sujeito tem que ser curioso e depois algum grau de inteligência. E olha, doses, isso eu sempre digo para os meus alunos, vocês já ouviram isso provavelmente, doses cavalares de leitura, né? A gente precisa estar lendo o tempo todo, se atualizando, olhando o mundo e ter um interesse, eu diria uma queda, uma inclinação para pesquisar, né? Ter a curiosidade do pesquisador. Isso ajuda bastante na formação de um profissional dessa área. Existe um perfil adequado para quem quer seguir a carreira de professor ou basta só ter vontade? Olha, eu diria o seguinte, que é necessário, sobretudo, que o sujeito tenha uma disposição para lidar com seres humanos, né? Quer dizer, a carreira universitária, ela envolve a formação de pessoas, de modo que você vai ter que aprender a lidar com elas, vai ter que aprender a lidar com as deficiências, vai ter que aprender a lidar com, às vezes, a pessoa muito superdotada, você vai ter que aprender a lidar com as faltas, com as falhas, né? com as divergências, você vai ter que aprender a lidar com um monte de situações. Então, é muito importante que ele saiba ter esse trato humano, que às vezes a gente leva muito tempo para aprender. Né? A nossa formação, às vezes, peca nisso. Ela falta, né, no dia a dia de uma redação, que você está correndo muito, que você está interagindo muito, essa interação ocorre de uma maneira muito prosaica e muito mal resolvida. Aqui não, a dinâmica é outra e a gente precisa se adaptar a ela. Né? Então, é muito importante isso, eu acho. Professor, qual é a sua maior motivação para continuar nessa área? É uma área muito difícil? Eu diria que é uma área muito exigente, mas não muito difícil, né? Ela exige de você que você tenha uma determinação ali. Mas a motivação é quando você percebe que os alunos estão correspondendo à altura, né? Eu, às vezes, tenho tido a felicidade de ver que vários dos meninos que foram meus alunos hoje estão na área, estão bem resolvidos, estão trabalhando, né, no Correio, na Globo, né? A troca. E quando você percebe que há uma resposta, que você de alguma maneira é responsável por essa atividade, né? Você ajudou essa pessoa a estar ali naquela condição, né? A estar desempenhando bem aquela função, é a maior das recompensas. Quer dizer, não tem salário que pague isso, né? É o fundamental, eu acho. Professor, então, agora para finalizar, que dicas você daria para os nossos telespectadores e estudantes do curso de jornalismo, né, para os que querem seguir essa carreira? Bom, eu diria que estudem bastante, que leiam muito, que leiam o tempo todo. E aí essa leitura envolve não só uma leitura específica de jornais, revistas, né, uma leitura de telejornais, uma leitura do radiojornalismo, quer dizer, né, essa audiência do radiojornalismo também é importante. Eu sempre venho para cá ou para qualquer área que eu vá, eu vou ouvindo CBN, né, eu estou sempre me atualizando, quer dizer, então essa procura permanente, ela é muito importante, ela é fundamental para que a pessoa vá bem. Agora, a leitura ela não tem que ser exclusivamente da nossa área. Como nós trabalhamos de uma maneira muito ampla, eu acho que tem que ser uma leitura o mais ampla possível. Então, nós temos que ler história, nós temos que ler ciência política, nós temos que ler sociologia, nós temos que ler antropologia, nós temos que nos atualizar o tempo todo. E aí, essa leitura envolve também uma relação. Quanto mais você mantém, né, isso que a gente faz no dia a dia de uma redação, de manter as suas fontes, nós temos que fazer aqui também. Quer dizer, quanto mais diálogo você mantiver com seus pares, quanto mais interação, melhor será o seu desempenho. E aí, acho que fundamental é você ter uma curiosidade, uma vontade de pesquisar. É uma pena que nem toda instituição promova a pesquisa tal como ela poderia ser feita, né? Mas isso é muito importante. É isso que faz com que a gente caminhe a passos largos, né, no conhecimento. Pesquisa acadêmica, então,
a busca de bolsas, né? Seria um caminho, né? Seria um caminho, né? Tem muita coisa no Brasil que ainda precisa ser pesquisada e precisa ser trazida à tona, né? Você tem uma série de assuntos que ainda não foram abordados. E o pesquisador tem essa obrigação, nós precisamos olhar para a nossa história, né? A gente precisa se conhecer melhor. E o pesquisador vai fazer esse papel aí, se ele fizer bem, né? Eu acho que a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento da área. Tem uma outra coisa que é muito interessante, muito curiosa, eu estava até vendo, né? Que é quando o sujeito consegue casar bem essa relação entre estar na academia e estar na prática, né? Eu acho que o grande exemplo nessa área no Brasil é o Alberto Dines. O Alberto Dines conseguiu, no período em que era diretor de redação do Jornal do Brasil, manter uma atividade permanente de dar aula. E ele acha que isso é a coisa mais importante para ele, porque permite a ele sair um pouco da corrida da redação e refletir sobre aquilo que ele faz. Quando você está no... novo também. Exatamente. Quando você está naquele ambiente da redação, você dificilmente consegue se destacar de si mesmo para pensar o processo que você está fazendo. Quando você vem para a academia, que é o que ele defende, você areja o seu pensamento. Você pode, ali, na interação com os alunos, pensar as questões que são importantes do ponto de vista teórico e metodológico para o dia a dia de uma redação, né? Então, essa interação também ela é bastante importante para a formação de um profissional desse ramo. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Queremos agradecer a presença do professor Paulo Paniaggo. Tenham todos um bom dia. Bom dia a todos e até o próximo programa.